Olá, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para esse vídeo que a gente fez aqui. O título desse é esse que você vê: Satanista declara, todas as religiões estão se convertendo ao satanismo. Eu quero inclusive, eu acho que eu tenho um trechinho desse vídeo aqui, vou colocar ele para você, onde ele afirma isso com alto e bom som. Vamos ver juntos aqui. Todas as religiões estão vindo ao satanismo. Nós estamos em meio a uma tomada de uma nova era satânica e a evidência está ao nosso redor. Basta olharmos para ela. Muita gente diz Ave Maria, não, Deus não vai permitir isso não, mas permite, família, porque são as próprias pessoas que estão indo atrás e se acovardaram de falar o que pensa, até por força, por pressão da lei. Hoje em dia, qualquer crítica que você faz, já querem lhe classificar como preconceito religioso. Porém, família, há de se separar o que de fato é religião e o que é seita. As seitas, como a própria história mostra, já classificaram pessoas de cor como uma coisa ruim. Então é preciso ter cuidado com esse tipo de coisa que coloca entidades malignas que pedem sacrifícios, matança e etc., como uma coisa normal e que não pode nem sequer receber críticas. É preciso ter cuidado com isso. Eu vou mostrar para vocês a matéria aqui do nosso querido irmão Elias Passos Tenório. Desde já ficou um agradecimento a esse irmão. Estava até sumido o nosso irmão, mas ele manda essa matéria aqui, que está aí nos portais de informação, e diz o seguinte, ó: preso por tirar a vida de mulher e filhos no Recreio, tem número 66 tatuado no braço. E é uma matéria recente, de 18 de fevereiro de 2023, e mostra a frieza, né, dele, porque olha só, Alexandre da Silva, né, que é o nome do indivíduo, preso na sexta-feira pelo falecimento da mulher Andréa Cabral Pinheiro, de 27 anos, olha como a mulher era jovem, olha a cara dele, né, e seus filhos Matheus Alexandre Cabral Pinheiro da Silva, de 11 meses, e Maria Eduarda Fernandes Afonso da Silva, de apenas 11 anos. Ele tem tatuado num dos braços o número 666. É, a cifra que aparece no livro do Apocalipse, na Bíblia. Aí ele diz o seguinte, ó: e na cultura popular, usualmente associada ao mal. Quer dizer, a matéria já deixa bem claro, olha, o povo diz isso, mas não tem nada a ver. Ele tirou a vida da sua própria família, tem tatuado no braço o número de adoração à besta, a senha do celular dele, a polícia investigou, também é esse mesmo número para abrir. E aí ele se defende, porque essa turma é covarde. Eles gostam de deixar claro que eles servem a raça Satã, o acusador. E na hora que o bicho pega, ele diz, não, isso aí era uma coisa particular, era um número de uma coisa minha, não tem nada a ver não, de um trabalho que eu fiz, não tem nada a ver não, com crença religiosa não. O cara tira a vida de uma criança de 11 anos, tira a vida de outro bebê, da própria esposa, e não tem nada a ver com crença não. E eu que estou fazendo o vídeo aqui, e você que vai comentar aí, porque esse caso enche todos nós, cidadãos de bem, de sede de justiça. Não tem como, né, você ouvir uma barbaridade dessa e não ficar realmente chocado. Você ainda tem que medir suas palavras, porque senão o criminoso, meu amigo, passa a ser você. Esses são os tempos que a gente vive hoje em dia. Outra coisa, meus irmãos, que a gente nunca deixa de pensar, né, é que a justiça prende um cara desse para soltar daqui o quê? 5 anos, 7 anos, 10 no máximo. Um crime desse merecia soltura, merecia perdão da justiça. Há como recuperar pessoas que fizeram tal coisa, tal atrocidade, que ultrapassa, como eu já disse a vocês, a própria vida da pessoa. Porque foram 2 crianças e a própria esposa, meus irmãos. Tem uma vida toda pela frente, inclusive a própria esposa, muito jovem também, 27 anos. Às vezes se junta com um cara desse e você vê que o bicho é feio de doer. Eu sou feio, mas esse cara aí é na vera, meu irmão. Esse aí joga pesado na feiura. E como é que uma mulher de 27 anos se junta com um cara desse? Aí você já imagina por quê. Geralmente, não sei se é o caso, mas geralmente, falta de recurso. A menina tá ali e vai e se junta. Outras se apaixonam mesmo, né? Às vezes o cara pode ser assim, mas ele tem uma boa conversa.
Mas é terrível demais saber que a nossa população já está cansada dessa impunidade toda, já está cansada da mídia tá passando pano para esses caras, enquanto faz o contrário com um cidadão de bem, né? Você viu aí o que aconteceu nesses últimos dias, nesses protestos todos. Tinha muita gente ali mal intencionada, tinha, mas a maioria de gente boa. E foram tratados como o quê? Como criminosos, metidos na cadeia. Enquanto os criminosos mesmo, meus irmãos, cada vez tem mais benefício. Tem muito disse que não disse, agora com essas empresas checadoras aí da verdade, né, os donos da verdade, mas matéria da revista Oeste, ó. Legalização de drogas, solta preso e desmilitarizar a polícia. As resoluções do PT. Partido exclui post com os documentos sobre discussões internas de encontro de grupo de direitos humanos da legenda. Então isso aí era um post, né, que o PT tinha ali internamente que visava tudo isso. A gente já chegou a comentar isso aqui. Aí agora, né, como eles estão no governo, eles tiraram. E aí vem as empresas donas da verdade, os checadores, os tais checadores de notícias falsas. E quando você argumenta isso aqui já diz que é sua mentira. Mas não, estava lá no post do próprio partido. Estava lá. Então são coisas como essa, meus irmãos, que você não dá para entender, né? Como uma população que sofre tanto justamente por essas injustiças coloca essa mesma turma no poder. Não dá, não faz sentido, família. Se a gente parar para pensar direitinho, tentar compreender o nosso próprio povo, não dá para a gente entender. Nós veremos cada vez mais isso acontecer. Afinal de contas, está se cumprindo o que foi dito na Bíblia, que no fim o homem ficaria amante de si mesmo. O que é amante de si mesmo? É a pessoa que não aceita críticas, meus irmãos. Para ela está sempre com a razão. E você vê isso cada vez mais nas próprias pessoas. Parentes seus, amigos nossos, a gente vê isso. Ninguém mais quer que alguém chegue e diga: olha, você está errado. Você está fazendo tudo errado, não é esse o caminho. E aí o cara já diz logo: mas quem é você para dizer qual é o caminho? O que é bom para você não é bom para mim. Isso é uma grande mentira. A coisa, quando ela é boa, de verdade, ela é boa para todos. Eu quero ver você estar com fome e comer e dizer: não, foi ruim. Não existe isso. Você pode até ter uma preferência por um alimento ou outro. Mas se a fome for de verdade, meu irmão, quando você está realmente com muita fome, você nem consegue mastigar direito, a gente engole. Quem já sentiu fome de verdade sabe do que eu estou falando. Mas esses conceitos vão sendo mudados, meus irmãos. Muitas coisas vão sendo oferecidas com muita facilidade, ao mesmo tempo que isso custa o entendimento do próprio mundo. Como as pessoas veem o próprio mundo. Tem gente que está numa redoma tão grande que parece perder o senso da própria realidade. Então, para resumir, meus irmãos, uma coisa que nós vamos notar é isso: quanto mais se afastam das doutrinas que Deus nos ensinou, nos afastamos do bom caminho. Toda a doutrina que é nos passada através do cristianismo, se você observar elas são regras de boa sobrevivência. Você sendo bom, você sendo honesto, isso vai se virar por cima de você mesmo, porque Deus, independentemente da gente ser bom ou ruim, ele continua sendo Deus. Ele não precisa de nada de nós. E quando você observa os 10 mandamentos, cada função, cada lei que foi nos dada, você observa que são regras de convivência para nós mesmos. E nós estamos nos afastando disso. Então deixa bem claro aqui que não é preconceito com religião de ninguém. Cada um tem o direito, né, de seguir o que quer, a sua crença. Portanto que ela não faça mal aos outros. Agora você romantizar coisas que, se a pessoa for atrás, vai ver que tudo pede aquilo ali, que a pessoa pratique o mal. Aí, meus irmãos, vai dar nisso aí. Tem muitos hipócritas que chegam a dizer: ah, mas o cristianismo, nenhuma religião tirou mais vidas do que o cristianismo. Mas isso porque as pessoas agiram atrás dos seus próprios interesses, porque lá não tem isso. Muito pelo contrário, Jesus deixou bem claro: quem vive pela espada, morre pela espada. Quando você for esbofeteado, dê a outra face. Foi isso que ele disse: se pedir que você carregue um fardo, carregue 3. Mas mesmo assim eles ficam comparando. Eles esquecem, né? Não, mas tem lá no Velho Testamento. O Velho Testamento passou. O Velho Testamento, como ele diz, ele se trata da antiga aliança. Foi feita uma nova aliança, porque na velha ninguém passava. Você vivia das suas ações. Então Deus fez uma nova aliança com o próprio Filho. E toda a maldade, todo o sangue que foi derramado foi justamente por interesses políticos no meio e financeiros. Não tem nada a ver com o cristianismo, foi usado apenas como bandeira.
Como muitas boas causas são usadas assim, em vários assuntos. Você vê, por exemplo, o movimento LGBT. Na sua essência, era apenas um movimento de igualdade. As pessoas queriam apenas respeito. Só que hoje é usado para outro fim. Levantam a bandeira do pessoal, que tinha razão em pedir respeito, e usam para outro fim. Quando a gente vai olhando para a história do mundo, vê que essa é uma forma do sistema agir, meus irmãos. Eles fazem sempre assim. Então, que fique bem claro aí o que é que está acontecendo, tá certo? Deixa aí a tua opinião sobre isso. O mal está à nossa espreita. É preciso se revestir da armadura de Deus, meus irmãos, com muita fé, porque são tempos realmente difíceis. Fiquem com Deus, meus irmãos, que Ele proteja vocês e suas famílias. Um abraço e fui!